seja bem-vinda a mais uma série do nosso livro Diagnóstico Familiar. Hoje nós vamos abordar sobre as crises próprias do casamento. É verdade, Luísa. E veja bem, o que seriam essas crises, né? Essas crises, foi um artigo que eu e a Luísa nós lemos, né, e achamos muito importante. E nós percebemos, ao olhar para o nosso casamento, ao olhar também para o casamento das pessoas que nós estávamos ajudando, né, nas palestras, nos encontros, nós percebemos que realmente tem a ver, isso é uma verdade, esse descobrimento de estudiosos americanos, né, terapeutas familiares americanos, tratando de famílias, foram percebendo que há um movimento na família, existe um movimento para a família. E o interessante é isso. Com esse movimento, há tensões. Com o tempo, né, de convivência familiar, existem tensões. Essas tensões vão criando crises. Eles deram o nome de crise. E essas crises não são, não é pejorativo, não é ruim. Essa tensão, ela precisa ser resolvida, ela precisa ser dada uma solução para ela. Por isso que é importante entendermos isso. Que as crises não é negativo. A crise ela é importante você detectar. E quais seriam as crises, né? A crise de ser dois, a crise da convivência efetiva do casal, a crise do nascimento dos filhos, a crise do crescimento dos filhos, a crise do casamento dos filhos, a crise de tornar-se avô, avó e as crises acidentais. Então essas são as crises, né? Resumindo assim para vocês, a crise de ser dois é aquela crise em que o casal, a cada um, tanto a esposa quanto o esposo, não entendem que de fato estão casados. Então ele estava acostumado àquela vida sozinho e agora ele vai ter que ser dois. Então é a primeira crise que ele vive, a crise de ser dois, né? A crise da convivência efetiva é porque efetivamente eles vão se conhecer melhor. Debaixo do mesmo teto, aí ele vai começar a perceber, porque nós vamos nos desnudando um diante do outro. Aí eu vou percebendo realmente quem o outro é, né, as facetas do outro. A crise do nascimento dos filhos é aquela crise em que nasce o filho. Eram dois e agora vem um terceiro, então. Esse terceiro que entra vai ter que... Ele vem com essa novidade, né, que é uma nova pessoa ali naquela convivência, e aí ele vai demandar algumas coisas que a família vai ter que mudar a forma de viver. Não é só dois mais, agora são três. Interessante isso, Luísa. E, consequentemente, os filhos vão crescer, né? Aí entra a quarta crise, que é a crise do crescimento dos filhos. O importante nós sabemos com essa crise, né, do crescimento dos filhos, porque cada etapa que o filho vai demandando, ele vai crescendo, né? Ele vai vivendo cada etapa. E cada etapa, o casal ele precisa de entender essa etapa para ele saber se posicionar, como se posicionar a nível de educação, a nível de entendimento, a nível de atuação também. Por isso que é uma crise, que se não estiver atento a essa crise, ao movimento do filho no seu crescimento, nós podemos ter uma crise perene, né? Com certeza. Depois a crise do casamento dos filhos, que seria a saída, significa os filhos saindo de casa. E aí o esposo e a esposa, eles vão voltar então aqui a ser de verdade os dois de novo, né? Ser dois, porque os filhos vão saindo. E aí acontece a questão da síndrome do ninho vazio. Um grande sofrimento quando os filhos saem. A crise de tornar-se avô e avó já seria a sexta crise, que seria no seguinte, né? Nós fomos percebendo, né, que nós fomos crescendo também junto com os filhos. Não somente os filhos cresceram, nós crescemos enquanto pessoa humana e também enquanto idade. Então, muitas vezes, nós nos deparamos também com as nossas dificuldades por causa da própria idade. E isso também impacta no nosso movimento, tanto individual como também no movimento do casal. Porque muitas vezes nós esquecemos que nós estamos envelhecendo, né? E com esse envelhecer, o movimento do casamento ele muda também. Com certeza. Aí nós entramos na sétima e última crise, que seriam as crises acidentais. Na verdade, não há uma linearidade, ou seja, não vai acontecendo uma crise, depois a outra sequencialmente. Essa crise acidental, ela pode acontecer em qualquer momento do casamento, que é um acidente que acontece.
Um acidente assim, é algo que era inesperado. A pessoa perdeu o emprego, né? E aí a questão financeira vai pesar. Um dos cônjuges falece, ou um filho que morre, ou um filho que entra no mundo das drogas, ou um filho que fica doente. É uma crise acidental. Então, essas crises que nós estamos vendo aqui, todo casamento ele vivencia. De uma forma ou de outra, as crises vão acontecer. E é preciso a gente saber para que a gente possa dar uma resposta na nossa vida, tá? Então, se você está vivendo hoje uma dessas crises, ou a crise de ser dois, ou a crise de ser a crise da convivência, ou a crise do crescimento, ou a crise do nascimento, do casamento, e assim vai, é preciso então identificar para dar uma resposta nova na vida de casado, na vida familiar, né, João Carlos? E o casal que faz o diagnóstico, né, entende, consegue dar uma resposta, ele vai crescer. Cresce os dois e cresce quem está do lado também. E nós queremos, desde já, abençoar o seu casamento. Fazer com que Deus, pedir a Deus, na verdade, que Ele ilumine a sua vida, ilumine a sua consciência, para que você possa identificar qual crise. E ao mesmo tempo identificando, né, pedir a Deus também o caminho certo para essa resposta por aquilo que você identificou. Que a bênção de Deus desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.